Começou realmente com a invasão dos Estados Unidos em Cuba, ali que foi uma famosa invasão que eles fizeram, iam fazer, não fizeram, né? Porque tá todo mundo, né, com o problema da coisa, de como reagir. Se o que a gente pretendia era poder levar informação, não posso nem dizer educação, mas levar questões à população mais pobre, não sei se a gente conseguiu isso, mas nós que participamos, nós tivemos um salto. Sempre valeu a pena. Não pode, eu nunca deixaria de aconselhar os jovens a sonhar. Eu chegava a rezar para Deus me fazer igual a todo mundo, porque eu não conseguia aceitar aquilo e eu não conseguia ser igual a todo mundo. De repente eu entro num ambiente que todo mundo era como eu, né? Todo mundo falava, tinha dúvida, criticava. Então foi muito fascinante. Era uma época de grande agitação política. Eram campanhas contra a carestia, por exemplo, movimento feminino. Nós tínhamos consciência da dificuldade dessas coisas e da necessidade de levar as ideias do socialismo e anti-imperialistas para o maior número possível de pessoas. Hoje vive com menos utopia. Nós, na época, todos achávamos que nós não íamos só derrubar a ditadura e criar um governo socialista no Brasil, mas também que nós íamos fazer isso na América Latina. Tinha uma menina, a Terezinha Garcia, ela já estava se formando em advogada pela Federal, e ela era metida com os intelectuais assim, e ela disse, olha, li no jornal, o semanário, que toda semana ali saía, uma peça de uma página, ali já grande, esse grandão, que é sobre Pátria ou Morte, de vários escritores, assim, vários estudantes. Estava o Vianinha, estava esse menino que está assessorando o Lula aí, o Garcia, né? Ele era vice-presidente da Uni. Vamos montar essa peça. Eu falei, e daí vamos sair fazendo a peça. Daí um cara conseguiu um caminhão, um desses caras que tem caminhão, fábrica, daí tem um caminhão assim pra gente ir em cima do caminhão lá pra... Então, montamos a peça na sede do Partido Comunista, que chamava-se Tribuninha, né? Porque não podia ter nome de Partido Comunista nenhum. Essa Terezinha mesmo descobriu o Valmor Marcelino. Foi ela que descobriu. Ele tinha vindo do Rio Grande do Sul, catarinense, ele estudava filosofia lá e veio para o familiar, quando a mãe dele, o pai dele morava aqui, a família dele, né? Só para dar essa condição do Valmor, né? Quer dizer, olha, ele é da pesada, ele quer, aí disse, então traz ele aí. Ela lavou ele numa noite, né? Nós éramos novos, né, jovens, e tinha pessoal mais velho, mais experiente, mais viajado, existiam advogados, jornalistas, várias pessoas com a formação mais avançada que a nossa e naturalmente mais informados também. Foram eles que trouxeram a ideia do teatro de rua em cima do caminhão. O Fidel Castro brigou contra o que tinha, até em coisa revolucionária, em teatro do Partido Comunista, o ator briga com o diretor e acaba com tudo, na verdade. Não é só os capitalistas não, entende? Quer dizer, daí o rapaz foi embora lá. Faltava 2 dias para estrear a peça no caminhão lá. Eu tive que ser a vítima da coisa, né? E eu tinha pelado o cabelo quase, tá? Assim, não tinha barba, não nem deu tempo de fazer barba porra nenhuma, entende? Lá foi eu ser Fidel Castro, entende? Que me valeu alguns dias de cadeia, entende? Só por isso. Só me lembro que o caminhão tinha uma rampa, a gente podia subir rapidinho e descer rapidinho também, e nós usávamos, nosso figurino era em placas. Então, o Batista tinha
uma placa na frente escrito o nome, o Che Guevara, o Fidel Castro, que era do Valdo Viana Filho, a peça, né? Então, e o povo, que eu fazia parte do povo, a gente ficava atrás do caminhão com a plaquinha do povo. E nós sempre falávamos em coro. Por isso que dava aquela voz forte do povo. Na representação não dava tempo de ter tantas imagens. Quando você diz do quadrinho, porque no dia que foi feita a peça, não dava para montar uma peça de subversiva contra um americano invadindo Cuba, ainda assim, com um personagem shakespeariano. É impossível isso. Então quem era puta, estava escrito aqui na frente. Fidel Castro também com a sua plaquinha. Todo mundo, o povo já sabia, aquele é Fidel Castro, não tem barba, mas está ali a plaquinha do Fidel. Interessava nós agitar o problema de não invadir Cuba. Esse era o fundamental. A proclamação já foi redigida? Sim. Toda a Rússia saberá que o Grão-Duque Sérgio foi executado à bomba pelo grupo de combate do Partido Socialista Revolucionário. Mas ir para o atentado e depois o cadafalso é morrer 2 vezes. Pagamos mais do que devemos. Sim, é morrer 2 vezes. Obrigada, Dora. Agora ninguém mais irá nos censurar. Sinto-me segura. Tenho tido ideias estranhas. Com a influência do Valmor, nós passamos a ter uma visão do teatro como Camus, discussões mais centradas nesta problemática existencialista e que permitiam aprofundar uma abordagem que não só essa das figuras estereotipadas. Mas a nossa preocupação não era seguir uma carreira teatral. Era muito mais uma maneira de promovermos eventos políticos. A intenção era puramente de agitação política. E a menina que estava, a Marisa, né, que era a pessoa mais de teatro que tinha, disse, vamos fazer um grupo, vamos fazer uma associação. Então, como é que foi? Não, isso aqui é Teatro do Povo, agora vamos fazer a associação de arte popular, né? E aí vamos fazer um livro de ouro, e o Valmor, que era o mais inteligente, mais culto, né? Vamos dizer, não digo mais, é quem tinha caído numa escola de filosofia lá do Rio Grande do Sul, né? O outro aqui não sabia, eu fazia engenharia civil, outro fazia, sei lá, matemática, não sei o quê. Daí ele já começou a dar ideias, né, de Sartre, Camus, todo existencialismo, que ele era fã, não é verdade? Mas aí, o doutor Jorge Caran, que era um dos 2 ou 3 maiores chefes aqui do partido, né, ele me chamou um dia lá, sabe, conselho de cônjuge, você nunca pegou. Euclides, você está em má situação. Esse rapaz, ele é existencialista. Eu disse, sabemos mais ou menos, não vamos trabalhar com comunistas que não tem tanto para fazer peça de teatro e tudo, não é verdade? Temos que ir com aqueles que estão colaborando e vamos respeitar. Então eu fiz o curso no Guaíra, onde o nosso professor era o Valmor Marcelino. Foi quando eu o conheci, né? Conheci o Euclides, conheci outras pessoas que já vinham de experiências anteriores da Sociedade de Cultura Popular, né? De Arte Popular. Então, conheci as pessoas e participei do curso. Então, o curso inteiro, todo ele era novidade para mim, né? Porque ia desde esgrima até declamação, até composições, até esquetes improvisadas, né? E pegamos um livro de ouro, mas só podia assinar o livro de ouro com lápis. Você já fez isso aí? Então faça, você vai aprender hoje. Porque com lápis, quando chegava no fim do dia, a gente ia ali para Guaracá, que era a maior cervejaria que o Paraná já teve, tomar chopp, e a gente apagava com uma borrachinha, e aqui faltava 0, a gente botava mais um 0, 20 a gente passava para 200. E quando a gente chegava na frente do deputado, quando ele via um cara com 20 reais, ele dava 30. Agora veio 200, que é mais que ele podia dar 100, não é verdade? E esse livro de ouro fez um sucesso, nós montamos peça de novo, né? E depois encenamos, né? Participei da peça Subterrâneos da Cidade. Bom, eu fui a mulher do líder operário, né? Da peça. A gente treinou pouco tempo,
Então nós tínhamos um texto, tínhamos que decorar. Então eu já tinha uma preocupação social, quer dizer, eu já tinha um posicionamento, vamos dizer assim, né, de uma preocupação, não era um posicionamento ainda, mas uma preocupação e uma sensibilidade com a questão social. Então a peça que tratava já, né, do conflito de classe, ela era, quer dizer, aquilo era uma bandeira realmente. E como a peça tinha muito essa questão, assim, até meio panfletária, né? Aquele panfleto eu assinava embaixo. Foi na Prostituta Respeitosa, o Ney Braga mandou cortar a peça do Goiânia. Porque uma prostituta dentro da coisa do Japão, sabe? Vocês não apresentaram no Goiânia. Chegamos a apresentá-los às vezes. Então, no momento em que estão opondo essa campanha, vocês estão próximos, estão, né? Relativamente próximas. Tá. Tá? E aí, Dora tem Impulso. o impulso de falar. Ele está aqui. Vocês estão próximas a se cruzar, toca a campainha, tá? E aí a Cris olha pra frente e faz a menção de falar e mal coloca a mão na frente da boca. Tá. Tá? Tem também Yanek Kalayev, Ok. chamo-lhe o poeta. Tudo isso você olhando pra frente. E eu olho pra ela. E você pra ela, Tá. exatamente, né? Fala, quem são os nossos camaradas? Aí ela fica ouvindo, não vou embora. Entendeu? Aí eu tô tomando chopp. Na Guaracá, vocês não conheceram essa mais famosa choperia do Paraná. E entra o Marco Aurélio Garcia, vice-presidente da UNE, que tinha vindo para uma reunião do Partido Comunista aqui no Paraná. E ele foi tomar chopp para ir comigo e outro, e perguntou, o que você faz? Ah, eu faço teatro. Tá vendo? Não, acabou. Agora acabou. Isso aí, quando é que vai voltar? Estamos fundando o Centro Popular de Cultura no Rio de Janeiro. Aldorantes e eu. Quer dizer, você não quer ir para lá? Está aqui a minha maletinha, já vamos então. E fui-me embora para o Rio. O CPC nasceu de uma dissidência do Teatro de Arena. O Teatro de Arena nasceu para ser o teatro proletário, mas não era, porque numa certa altura os próprios membros do Teatro de Arena disseram, bom, nós estamos fazendo teatro sobre a classe operária para a burguesia, porque não tinha operário aqui na plateia. Então o Vianinha era o principal autor dessa crítica. Então ele queria que o Teatro de Arena mudasse, que o Teatro de Arena não tivesse bilheteria, mas isso era inviável. Como ele viu que era inviável, ele saiu do Teatro de Arena, veio para o Rio e procurou contato com a UNE para ele realizar as iniciativas dele na área de teatro, que a UNE ajudasse de alguma maneira. A ideia de se juntar com a UNE era uma forma conveniente para os dois. O CPC passaria a ter um apoio mínimo econômico para manter as suas iniciativas, para realizar as suas iniciativas, e a UNE tinha a vantagem de contar com o CPC na sua ação política. E eles lutaram para mim entrar numa tal de Univolante, que foi a primeira Univolante que correu o Brasil todinho, né? O Jango deu um avião para nós fazer essa subversão. Não é para rimar não, mas foi verdade. Porque como o CPC tinha dado certo aqui no Rio, quer dizer, a gente considerava que era uma iniciativa positiva, exitosa, compreende? E que podia se ampliar para o país inteiro, mas não podia nós sairmos daqui do Rio para, entendeu? O mais fácil e eficaz seria criar os CPCs nos diferentes estados, nas capitais pelo menos. Então essa foi a ideia, e a Univolante foi o instrumento usado para a criação desses CPCs, com o apoio da UNE. Com a segunda Univolante, todo mundo já tinha saído. Os caras que já tinham visto o Brasil todo, já tinham visto que a cultura no CPC não podia ser aquela só panfletária, aquilo ali era coisa para estudante secundário fazer no dia do comício, não para nós fazermos mostrar para o Brasil. Cheguei em São Luís do Maranhão, o Vianinha vai fazer Não Tem Imperialismo no Brasil, que é um discurso do gaúcho, lá na Câmara, e o pessoal ficou olhando ele de roupa assim comum, né, uma cartola na cabeça.
Daqui a pouco eles descem com um boi com 800 pessoas nesse boi, batendo matraca. Eu falei, olha só, vocês estão vendo. Eu acho que o que na época se buscava era você também atingir o público, né? Não adianta, quer dizer, lógico, você não vai poder modificar certas coisas, por exemplo, música clássica, você não vai poder diminuir a nona sinfonia do Beethoven para que o povo a entenda. E, aliás, o povo entende muitas coisas mais do que se pensa, né? O CPC, de repente, começou a achar que tinha que fazer peças que o povo entendesse, e senão levar certas peças altamente intelectuais não adiantaria nada, as pessoas não iam entender. Então tinha que falar uma linguagem popular. Foi o que fez no outro plano o Paulo Freire, dizendo que você tinha que alfabetizar o povo com palavras do mundo dele. Então, ao invés de vovô ver a uva ou coisa assim, buscar coisas, né, ligadas a seu, era no campo, tinha que falar do campo, tinha que falar da plantação, essas coisas assim, né? Ora, como não aguenta. Você pensa que o diabo dá colher de chá para você? Você vai ver. Nós temos que trabalhar. Senão vai tudo pro inferno. Dona Alice! E você que anda dar os garotos que não gostam de trabalhar. Se não começar a trabalhar agora mesmo, eu vou levar vocês dois para o inferno. E as primeiras montagenzinhas que a gente fez no teatro do CPC, com o teatro de boneco, a gente usou muito para entrar em duas favelas que ele tinha sido escolhido para fazer, que eu não me lembro o nome das favelas. Boa Vista, né? Boa Vista e uma outra. Então, era difícil você entrar na favela, você, sem uma justificativa, eles tinham raiva da gente, porque diziam, todo mundo vem aqui na época da eleição, põe uma torneira aqui, depois passa a eleição, vem aqui, tira, não venho mais aqui. Então a gente descobriu que a gente, levando o teatro para a criança, a gente entrava na favela e começava a ser simpático, né? As crianças vinham, as mães vinham, então já foi bem mais fácil abrir para eles montarem os cursos de alfabetização. Nós descobrimos, naquela época, por nós mesmos, que o analfabeto, aquele homem operário, limpador de privada ou catador de papel, o boneco podia chamar ele de analfabeto. Fosse você da universidade chamar ele de analfabeto, você não entrava mais nunca naquela favela, não viva, tá certo? Ele ainda ria com esse dentão aí, e o boneco, você não sabe nem ler nem escrever, vai aprender a ler, e sabe, dava e ele... E esse teatro, como ele é popular, sabemos disso, né? É um teatro do povo mesmo, porque só o povo e as crianças, tanto que agora ultimamente eu digo, não é teatro infantil, é teatro familiar. Ó, termina assim, né? Adora aqui, adora quando vem lá de trás, ela ocupa o lugar no meio. É tenso, né, gente? Ocupa o lugar no meio. O Partido Socialista Revolucionário precisa de disciplina. Isso, pausa. Isso. Disciplinados, daí. O Partido Revolucionário precisa de disciplina. Uma pausa. Olha para Mauri. Disciplinados mataremos o Grão-Duque. Gosto do que é difícil. Se me estimas, diz o que queres dizer. És corajoso, é isso que me inquieta. Ris, exalta-te, marcha ardentemente para o sacrifício. Mas daqui a algumas horas temos que sair do sonho e agir. Era o Mazão, era o Volmor, era o Silvio Baque. Essa gente. Hã? O Aramis, lá. Esses caras é que não tinha notícia, então vamos bater a notícia dele.
Então, eu tinha liberdade, portanto, de fazer as pautas minhas, né? Não só do ponto de vista da coluna de teatro, mas, claro, do ponto de vista da crônica literária também. Essa liberdade existia de um modo geral, que havia uma linha do jornal, né? Que era seguida certamente pelo editorial, mas essa devia ter, digamos assim, a linha que atendesse aos interesses dos diários associados, né? Mas nós tínhamos, sim, eu posso dizer para você, em matéria de reportagem, em matéria de crítica de arte, de literatura, absoluta liberdade. Tanto é assim que o Diário do Paraná que fez repercutir os grandes movimentos artísticos dos anos 60 e do final dos anos 50 também. No jornal você sempre tinha uma certa escora, né, artística, literária, né? Desde a concepção do jornal, por exemplo, no nosso caso, o Diário do Paraná, que trouxe a técnica de diagramação, que o diagramador argentino, judeu argentino, Benjamin Steiner, era um homem, era um artista de teatro, ficava representando trechos de Shakespeare na redação e tal. E era um palhaço permanente, né? Que era uma ribalta, né? Uma redação do jornal. E quando nós... Para você ter uma ideia, o editor cultural, o primeiro editor cultural do Diário do Paraná foi o Temício Criança, um crítico de arte e expressão nacional. Quem ilustrava as matérias? O Guido Viara. Não, cada jornal, o Diário do Paraná, o Estado do Paraná, enfim, os jornais que basicamente faziam as publicações, tinham seus editores, seus responsáveis, que faziam esse processo de coordenação, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que possibilitava a presença de escritores, de articulistas de diversas tendências, tinha um pessoal mais ou menos fixo, que sempre, eu no meu caso, por exemplo, que sempre escrevia sobre teatro. Eclodiu o problema da renúncia do Jânio Quadros, que foi em 61, o problema da tentativa de golpe dos militares, oprimindo João Goulart a aceitar o regime parlamentarista, e aí então as manifestações de resistência começaram a surgir nos meios intelectuais, entre nós no teatro também, não nosso teatro, mas o teatro de São Paulo, o teatro de Arena. Quer dizer, nós não podemos distanciar, dizer, bom, esse foi um movimento ou um acontecimento isolado que aconteceu porque meia dúzia de pessoas se reuniu. Não, nós somos frutos dessa situação histórica que acontecia no momento e, evidentemente, participamos do processo de transformação. Na hora que eu escrevia sobre um teatro novo que estava surgindo, na hora que o Silvio se preparava para fazer os grandes filmes que fez, o Silvio Bach, na hora que um jornalista escrevia ao jornal uma crítica literária, na hora que se produzia uma peça de teatro, na hora que surgia o CPC, por exemplo, local, isso significava que era um reflexo de toda uma situação local, estadual e do Brasil. As pessoas que faziam aquilo, eles achavam que estavam revolucionando. Como eu, quando ia para um comício, nós não punhamos 10 pessoas na rua. A gente achava que estava falando urbi et orbi, que nem o Papa, né, para o mundo inteiro. Tinha 10 pessoas, ninguém tolerava a esquerda, o movimento dos partidários da PAI não adiantava você mudar o nome. Os caras não gostavam do nosso papo. Né? A própria Arena define isso muito bem, não só pela arquitetura, que a pessoa está de frente, de lado, é vista de todas as formas. É importante isso, é uma abertura. A Arena significa uma abertura. Então, era um teatro engajado em função da necessidade que tinha. O teatro também de fazer o seu papel de resistência democrática, o teatro, a literatura também e o cinema também, como você sabe muito bem. Agora, isso não impedia, como falei há pouco, que cada núcleo de produção artística tinha o seu programa, tinha, assim, digamos, o seu repertório, que era distinto. Das tolices nossas da época, era, por exemplo, esse prestígio que se faz ao chamado teatro político, né? Ou a arte alinhada, a arte engajada, que é uma idiotice, porque você veja, o Plekhanov, um grande estudioso soviético e comunista, marxista, ele mostra que essa história da arte pela arte e da arte chamada útil, corre por ciclo.
Então, há um regime, por exemplo, um regime forte, por exemplo, um cara que nem o Chaves. Eles querem uma arte engajada. É como nós, quer dizer, nós não víamos isso, porque não tinha. Pessoas que estão engolfadas no negócio, eles não enxergam outro. Né? O contexto de base cultural e literária era muito bom, que possibilitava esse avanço. Claro que também as coisas não são espontâneas, não são criadas, não. Você lê uma peça de teatro feita nos Estados Unidos ou feita na Europa, se você vê um filme feito na França ou na Itália ou nos Estados Unidos, que são boas obras de arte, aquilo te ajuda a construir o local. A diferença era o rompimento colonialista, quer dizer, de que nós tínhamos clareza de que nós tínhamos que ter as nossas peças de teatro, nosso cinema, né? e daí surge todo o movimento na música popular brasileira. Logo depois a gente começa a ensaiar Os Justos, né, do Alberto Camus, que eu me apaixonei pelo texto. É ele! Aqui temos Stepan! Ai, Stepan, que alegria ver-te. Bom dia, Dora. Passaram-se já 3 anos. 3 anos. Quando me prenderam, eu ia ao seu encontro. Estava tão angustiada, as horas não passavam, os dias não passavam, quase nem podíamos olhar já um para o outro. Tivemos que mudar de casa mais uma vez. Sei disso. Eu tinha uma participação apenas nos 2 últimos atos, era uma peça de 5 atos, mas eu ia nos ensaios desde o início porque eu gostava de ouvir o texto, né? E era um texto revolucionário, né? E com toda uma questão existencial, né, dentro dele. A Suíça é outra prisão, Bória. Que dizes tu? Lá eles são livres. A liberdade é uma prisão, enquanto um homem só estiver a ferros. Eu era livre. Não parava de pensar na Rússia e nos seus escravos. Sim, mas que bom, Stepan, que o partido mandou para aqui. Eu não podia. Estava angustiado. Agir, enfim, agir. Nós vamos matá-lo. Não é verdade? Estou certo que sim. Matar esse carrasco. Justo, que era uma peça revolucionária na Rússia, né? Que o Vrumov fez uma coisa brilhante também, né? Ele, ao nós lermos a peça, o personagem do Camus, o materialista, ele põe bem mais reacionário do que o cristão, né? Que são 2 caras se debatendo para que jogar bomba na carro da princesa, lá da rainha, né? Daí o Vrumov disse, vamos melhorar. Aí nós melhoramos a posição ideológica, Steppe é o nome desse personagem. É linda a peça do Camus, entende? Mas aí a Madame Gaffon, que é o escritor de lá de cima, falava, o Camus não é nem francês, o Camus é argelino, entende? Pô, inferno, vamos, mexemos em Sartre, mexemos até no hino nacional da França, porque você pensa, era desaforadinho, né? Isso aqui era verdade, não respeitava ninguém. Quem são os nossos camaradas? Voinov. O conheceste na Suíça. Ele é um pouco novo, mas tenho confiança nele. Tem também o Yanek. Yanek? Kalyaev. Chamamos-lhes o poeta. Isso não é um nome para um terrorista. Yanek pensa o contrário. Diz que a poesia é revolucionária. Só as bombas são revolucionárias. Dora, em que posso te ajudar? O Justo do resto do humor. Ele foi criticado duramente pela toda Garfunkel, que era presidente, uma mulher culta, né? Que conhecia a obra do Camus, né? Mulher francesa. Ela criticou porque eles alteraram, inclusive, o comportamento de um personagem, que era idealista, e eles queriam transformar o cara em outra coisa. Ela deu um cacete, eu me lembro. Mas isso tudo é bom. Ai, Yanek, é bom que sejas prevenido. Um homem é um homem. O grão-duque pode ter um olhar bom, vai coçar a orelha, sorrir alegremente. Talvez ter-se-á feito a barba ao acordar.
E se ele te olhar nesse momento? Não vou matar um homem. Vou matar o despotismo. Eu me lembro que no Justus teve um acontecimento que foi muito triste. Um dos personagens, que eu não tenho certeza mais quem, mas eu acho que era o personagem principal, do líder do movimento que o Justus retrata, né? O revolucionário principal, André, que se chamava André. Ele morre afogado num verão em Caiobá. E quando a gente retoma as peças, daí tem que haver uma mudança na distribuição de papéis. E o Valmor assume daí esse papel, né? E esse personagem, ele era tão lindo que eu nem era casada, nem tinha filho, mas eu já sabia que meu filho ia se chamar André. Porque ele era o protótipo do homem justo, né? Benevolente, corajoso, e que, assim, daqui, a gente só podia admirar. Então, eu queria esse nome para o meu filho. Então, bom, e daí a peça, né, nós concluímos a peça e fizemos, acho que uma apresentação no Guaíra e algumas em bairros, em sociedades, né, de bairro, mas poucas apresentações. Eu tenho dificuldade de avaliar se ela deu impacto nos espectadores, sabe? Não saberia dizer. Porque ela era uma peça filosófica, né? Eu acho que mais para o meio intelectualizado, mas ela tratava de uma coisa muito comum, né? Quer dizer, muito comum não, muito humana, que era se num atentado de protesto contra uma classe dominadora que simbolizava uma classe trabalhadora, você mataria os inocentes também, né? A que horas o preveniram? Às 10 da noite. A que horas o enforcaram? Às 2 da manhã. E nessas 4 horas, esperou? Sim. Sem dizer uma palavra. Mas agora acabou-se. Acabou-se. 4 horas sem falar. Acabou-se. Espera um pouco. Espera ainda. Como estava ele vestido? Estava com um casaco de peles? Não. Ele estava todo de preto, sem o sobretudo. E tinha um chapéu preto na cabeça também. Tremia? Não. Que tempo fazia? A noite estava escura, a neve estava suja, e depois a chuva deixou a neve como uma lama pastosa. E depois? Stepan. Deixa, Dora. Stepan. Conseguiu olhá-lo? Foi por ele reconhecido? Não? Para quem ele olhava? Para todos, disse Orlov. Mas sem ver ninguém. A dificuldade é como traduzir esse pensamento político numa obra de arte, porque não deixa de ser obra de arte. Essa é a dificuldade. Quer dizer, a obra de arte pode não ter nenhum interessamento político, ser uma grande obra de arte. E ela não é nem de direita e nem de esquerda. Se você for ver uma pintura de 300 anos atrás, que tem uma simbologia religiosa, por exemplo, não deixa de ser uma grande obra de arte. Então, o grande problema do teatro político, o cinema político, o livro político, etc., é que como esse engajamento pode se dar sem que perca as condições de ser obra de arte. Eu acredito que você não faz revolução com a arte, que ela pode contribuir em muito para a conscientização. Eu acho que você tem hoje mais recursos em cinema, televisão, internet, que sem dúvida nenhuma ela pode focar os problemas sociais
os conflitos sociais que têm que ser explicitados para que se busque soluções. E isso, sem dúvida nenhuma, é um meio rico, mais apaixonante, inclusive. A arte romântica de um Pablo Neruda é muito melhor que a arte dita política dele, muito melhor. Claro que é importante o manifesto político em um determinado momento, mas aquilo que fica, o que realmente fica é aquilo, é a poesia romântica, né? Uma ode à cebola, um negócio lindo, né? Aquela iluminura toda, você vendo o cara falando de uma cebola, né? Não tem nada de marxismo, leninismo numa cebola, né? Eu vou só citar um fato que para mim ficou tipo uma... Quando eu morava no Acre ainda, foi criada a faculdade de medicina lá. E a Ana Rosa, minha filha. Ô mãe, essa história de faculdade de medicina tinha que ser segundo plano. O que modifica uma sociedade é a arte. Eu faria uma faculdade de artes. E aí eu falei, ela está certa, eu acho que deveria ser, olha que eu sou médica. É através da cultura que vem a libertação. E é verdade, é através da cultura no sentido mais amplo, da formação cultural, da formação da identidade. Porque as pessoas não têm identidade se não tiverem uma cultura. As pessoas não têm passado. A arte é uma das coisas que o homem criou para inventar o seu mundo, que o ser humano é um ser cultural, ele não é um ser estritamente natural, ele nasce da natureza, mas ele vive no mundo da cultura. Quem vive na natureza é macaco, onça, jacaré. O homem vive no mundo da cultura. A cidade é inventada pelo homem, é uma coisa complexíssima. Imaginou quanta coisa existe, quanto equipamento, quanta existe para essa cidade funcionar? É uma invenção extraordinária do ser humano, onde ele vive. É o mundo dele que ele criou. Entende? Então, a arte é parte desse mundo, é parte disso. Ela não é verdade, ela não tem por função dizer a verdade verdadeira que ninguém viu. Não, pelo contrário, o Picasso diz a arte é a mentira mais verdadeira que a verdade. É mentira quando o Drummond diz, como aqueles primitivos que carregam consigo o maxilar inferior dos seus mortos, eu te carrego comigo tarde de maio. É mentira, mas é lindo, né? A arte serve para política. Diz o Lenin, vou dizer uma opinião do Lenin, hein? Agora eu menti a besta agora. Um cara perguntou para o Lenin, Lenin, como é que eu viro comunista? Ele disse, pela sensibilidade. O que a arte dá a um ser humano? A sensibilidade.